pessoal, vamos mais uma parte agora da nossa implementação. Então eu vou dar continuidade àquele else, né? Então, enquanto eu estiver pegando estados da fronteira, tá? Então a gente tinha uma função aqui, tirar fronteira. Faltou colocar o self aqui, né? Que é o método do próprio objeto. Essa função tirar fronteira ia me retornar um estado e o resto da minha fronteira. Tá? Eu imprimi o estado, depois imprimi a fronteira para ver se está tudo ok, né? Se esse estado que eu retornei da fronteira, ele não for o estado objetivo, tá? For igual ao estado objetivo, perdão, ok, vou imprimir na tela esse estado objetivo. Se não, eu vou, e se for, né, eu vou retornar o caminho obtido por esse algoritmo de busca. Caso contrário, né, ele não é o meu estado objetivo. Tá? Então vou dar um print aqui, ó, não é o objetivo. Tá? E feito isso, que ele não é o objetivo, eu vou fazer o seguinte, tá? Naquela minha lista de explorados, tá? Eu vou inserir esse cara aqui, tá? Então eu vou colocar lá o meu estado identificador. Não só vou armazenar identificador do estado, então tipo, eu já passei por Três Lagoas, já passei por Brasilândia, etc. Eu vou armazenar também o estado, para depois eu poder recuperar o pai do estado, enfim, aquelas informações que eu vou utilizar, ou que eu utilizei aqui embaixo, para recuperar o caminho de busca. Então aqui, por exemplo, eu estou pegando o estado atual. Na verdade aqui na hora que eu vou pegar o estado atual, eu tenho que recuperar ele, que agora que eu percebi que eu fiz errado, tá? Eu tenho que recuperar ele pelo identificador dele também, tá? Então além do desculpa, aqui tá certo, né? Vou recuperar o estado atual, porque depois eu vou pegar o identificador dele, ok? Isso daqui é só para retornar o estado da busca, já que eu estou pegando o pai mesmo. Se eu tiver só identificador, vai vir só uma string e não vai ser o pai. Então vamos lá, self-explorados igual self-estado, então eu fiz um mapeamento entre o identificador e os demais estados, tá? Na hora de gerar os sucessores, eu só preciso verificar se aquela chave contém se aquele mapeamento contém um identificador para não gerar estados repetidos. Tá? E em seguida, tá, que eu gerei, eu coloquei esse estado que eu acabei de verificar se ele não é o objetivo, ou seja, acabei de explorar esse estado, coloquei na lista do estado objetivo, eu vou gerar os sucessores desses estados. Tá? Então, só para a gente ver aqui, o que eu vou fazer? Então, vou colocar aqui, ó, vou chamar de adjacentes, ou estados sucessores, enfim, o que vocês quiserem. Eu gosto de chamar de adjacentes também, até porque isso daqui é um termo utilizado em grafos, tá? Vai ser igual ao self, tá? A minha regra para gerar os estados adjacentes, então regra, é um atributo do meu objeto que eu passei aqui, ponto, né? Gerar sucessores, e aí eu vou passar o estado, tá? E o identificador do estado, que aí eu vou ter nessa regra ela vai conter uma função que ela vai pegar esse estado que eu estou, só preciso do estado, não preciso saber quem que é o pai dele e nada do tipo, e vou gerar os estados a partir dele. Essa daqui provavelmente deve ser uma das partes mais confusas, tá? Mas eu vou explicar o que eu estou fazendo, de onde que veio essa regra, ou de onde que pode vir essa regra, tá? Se vocês lembrarem lá da programação orientada a objetos, existe um conceito que é chamado de polimorfismo, né? Eu tenho vários objetos diferentes, mas que eles têm o mesmo comportamento, tá? No Python a gente consegue implementar esse polimorfismo, tá, de maneira bem simples, tá? Apenas fazendo com que métodos eles tenham, tá? Os objetos, né, as classes, elas tenham o mesmo método. A partir desse momento, eu posso chamar esses métodos, tá, desses objetos, ou disparar de maneira polimórfica, ou seja, fazer com que algo que eu estou executando da mesma forma, eles tenham comportamentos diferentes. Vou exemplificar aqui, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma classe, vou chamar aqui de teste pessoa, tá? Uma classe pessoa. Então eu tenho lá o def init desse método, self nome CPF,
Então tenho aqui um self nome igual a nome, tem um self CPF igual ao CPF, ok? Essa é uma classe, tá? Vou criar uma outra classe aqui, def despesa, nada a ver, tá? Com pessoa, def init self. Vou criar um atributo descrição e um atributo valor da despesa. Vai vir aqui dentro, então, self descrição igual a descrição. Eu vou ter um self valor igual a valor. Certo? Duas classes, uma nada a ver com a outra. Tá? Opa, def não, desculpa pessoal, classe despesa. Tá? Duas coisas nada a ver uma com a outra, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Vou criar aqui P1 igual pessoa, Rafael, 00. Vou criar um P2 igual pessoa, Ricardo, vou criar despesa 1 igual energia, então despesa energia 200, despesa 2 igual despesa água 30. Criei dois objetos de cada uma das classes de maneira muito diferente, tá? E aí, vamos supor que tem uma função qualquer aqui, def imprime, tá? E toda vez que eu passar um objeto para essa função, tá? Ela vai imprimir os valores desse objeto. Então seria o objeto, eu teria que ter um método que imprime valores. O objeto vai me retornar vou dar um printzinho lá, fazer uma ação igual, que vai imprimir todos os valores do objeto, tá? Se eu tiver implementado um método dentro da pessoa com a mesma assinatura, valores, é de um print, nome, dois pontos, nome, vou fazer bem simplesinho aqui, ó, CPF, que eu preciso do self, CPF, só isso, e tem o mesmo método aqui na pessoa, tá? Então self, e aí eu vou imprimir print, descrição, dois pontos, self, descrição, vírgula, valor, self, valor. Bom, a partir desse momento que eu falei que esses dois métodos têm o mesmo método, essas duas classes têm o mesmo método, tá? Eu posso chamar essa função, tá, passando qualquer um daqueles objetos. Ó, se eu passar imprime P1, opa, esqueci de carregar a classe depois que eu defini, tá? Imprimiu pessoa, obviamente se eu passar P2 ele vai imprimir pessoa, se eu passar o D1 ele vai imprimir o D1, se eu passar o D2 ele vai imprimir o D2, ou seja, tem uma função genérica que é capaz de imprimir os atributos de pessoa ou de despesa, que são atributos diferentes, mas eu fiz isso porque ambos têm o mesmo método, tá? Então essa ideia do polimorfismo, eu não preciso necessariamente ter objetos que implementam a mesma interface ou que herdam da mesma classe, como é no Java, eu só preciso garantir aqui que eles tenham o mesmo método, tá? Mesma assinatura de método. Com isso eu consigo processar diferentes objetos de maneira polimórfica, tá? Um outro exemplinho bastante simples, se eu tivesse uma lista, né, eu coloco P1, P2, D1, D2, eu poderia ter muitos mais elementos. E aí eu pego for elemento em lista, dois pontos, elen, ponto, imprime
valores. Tem todos esses valores desses objetos impressos, tá? A ideia ali, então, desse regra, tá, é que para essa minha busca funcionar, então vou voltar aqui, toda classe, tá, que fizer parte desse problema de busca, então se for a classe do HPuzzle, a classe do GPS, a classe do mundo dos canibais, tá? Dentro dessa classe tem que ter o método gera sucessores, tá? Então aqui, na verdade, o que eu estou recebendo, tá, vai ser um objeto de uma classe que vai ter esse método gerar sucessores, tá? E se vocês repararem, tá, dentro do meu mapa eu tenho esse método aqui, que é o gerar sucessores. Então na hora que eu for utilizar esse problema de busca para o mapa, tá, eu vou passar esse mapa, tá, como atributo da minha busca. Em algum momento da busca ele vai chamar os gera sucessores dessa busca aí. Se eu tiver no HPuzzle, é só eu passar o objeto do HPuzzle aqui no lugar da regra, que aí ele vai chamar os estados sucessores do HPuzzle e vai executar a busca da mesma forma, ok? Então a gente fez a busca de maneira mais genérica. A única coisa que a gente precisa é que a gente tem um objeto para representar esse problema de busca e que esse objeto tenha aí o gerar sucessores. Tudo bem? Uma vez que a gente tem esse método gerar sucessores, tá? Vou só dar um print aqui, ó. Lista sucessores, dois pontos, adjacentes. Aqui também, a cada iteração, vou imprimir essa listinha de explorados, self explorados. Tá, aqui eu preciso do self, porque é um atributo da minha classe. Adjacentes eu acabei de criar, não preciso do self. Tá? E agora vem o seguinte, tá? Uma vez que eu gerei esses adjacentes, tá? Então, eu preciso pegar esses adjacentes e colocar aonde? Na fronteira de busca. Mas como que eu vou colocar eles na fronteira de busca, tá? A gente viu, né, na disciplina que a ordem com que eu coloco eles na fronteira, ou seja, se eu vou colocando, se eu tiver uma lista de maneira genérica, se eu for colocando sempre os novos elementos na frente da lista, ou seja, simulando uma pilha, ou se eu for colocando eles atrás da lista, simulando a pilha, eu vou ter o algoritmo, respectivamente, de busca em profundidade e de busca em largura, tá? Então aqui vai vir a outra parte, outro parâmetro do nosso algoritmo de busca. Nossa classe de busca é justamente o algoritmo de busca, tá? Então eu vou assumir que eu tenho um algoritmo de busca, tá? Então tem o meu self alg busca. E esse algoritmo de busca, eu vou fazer com que ambos implementem um método que chama coloca fronteira ou insere fronteira, como vocês quiserem. Tá? E aí o que esse algoritmo vai receber? Ele vai receber a minha fronteira atual e a minha nova lista de elementos, tá? Adjacentes. E aí, se eu tiver novamente, né, se eu tiver, no caso de busca em profundidade, eu vou pegar essa lista de adjacentes e inserir na frente da minha fronteira, ou seja, os elementos mais antigos eles vão ficando para trás. E se eu tiver uma fila para simular a busca em largura, eu vou pegar essa fronteira, o adjacente, e vou colocar atrás da fronteira. Lembrando que eu sempre pego o primeiro elemento da fronteira depois, na hora que eu tenho essa função aqui, que é o tirar fronteira. Tudo bem? Bom, dado isso, tá? Vou só colocar mais um print aqui para a gente ver a nova fronteira de busca. Fronteira, mais self, fronteira. Tá? Aqui eu já percebi que vai dar um errinho que eu esqueci do self. Aqui. Tudo bem? Bom, então, agora, né, o que a gente precisa fazer? Só precisa de mais um detalhe nessa minha função buscar solução, tá? Que é, se eu encontrei o estado, eu tenho um return. Se eu não encontrei, ele vai sair do while. A hora que ele sair do while, tá? Eu vou dar um return on. Return vazio. Não encontrei a busca. Tudo bem? Peraí, só para pegar um erro. Return. Deu indentation error. Erro de indentação. Então, isso daqui não está posicionado de maneira correta. 1. É só 1, desculpa.
Tá certo, agora tá retinho aqui. Beleza. Tá? Então o que nos resta agora é implementar esses algoritmos de busca, essas classes de busca, que vão ter um método aqui, coloca fronteira. Tá? Então agora eu vou colocar mais duas classes aqui, ó. Class busca largura. E vou ter uma outra célula que vai ser o class busca profundidade. Tá? Bom, na minha busca em largura, tá? Não preciso inicializar nada, eu só preciso do def coloca fronteira, certo? Sempre tem que ter o self, independente se tem atributo ou não. Fronteira e adjacentes. E aí, como que eu vou fazer essa ali? Lembrando que eu não estou utilizando nenhuma biblioteca, tá? O correto mesmo, é vocês utilizarem para fazer esse manipulamento de lista, fila, que seria uma lista ligada, duplamente ligada, para fazer esse gerenciamento, tá? É o deck do Python, tá? Então vou colocar, deixa eu ver se eu acho. É que eu estou no duck, né? Mas não é deck, tá? Esse deck, na verdade, ele é uma lista duplamente ligada. Então, conforme a gente vai aumentando o tamanho dela, ele só vai criando novos elementos ligando por meio da lista, tá? Você permite rapidamente inserir novos elementos, tanto no começo quanto no final, de maneira bastante eficiente, tá? Então, o correto é utilizar esse deck aqui. Mas, como eu falei que eu não vou falar que esse problema é muito simples, eu não preciso utilizar nenhuma biblioteca, eu vou fazer algo um pouquinho mais ineficiente que o deck, tá? Mas que vai me permitir fazer listas e pilhas sem nenhuma biblioteca, tá? Quando eu tenho duas listas, tá? Vou chamar aqui de lista 1, 10, 20, 30, lista 2 igual, vou colocar 40, 50, 60, tá? Se eu fazer a lista res igual lista 1 mais lista 2, eu mandar imprimir o lista res, tá? Ele vai juntar as duas listas para mim, tá? E a ordem, obviamente, né? Se lista 1, lista 2, primeiro é essa, mais essa lista aqui, tá? Se eu inverter a ordem, tá? Primeiro a segunda, depois a primeira. Perceba que se eu colocar primeiro colocar fronteira, tá? Mais adjacentes, os adjacentes que são os novos, eles vão ficar para trás da minha lista, né? Ou seja, simulando uma pilha. E se eu fizer minha lista nova, né, ou minha fronteira nova, vai ser igual o adjacentes mais a fronteira. O adjacentes, eles vão vir na frente dessa lista de fronteira, tá? Portanto, eu vou simular uma pilha com isso. Então, se eu quiser simular uma busca em largura, que era o que a gente estava implementando aqui, é só fazer fronteira igual a ela mesma, mais os adjacentes, e return fronteira. E na busca em profundidade, def coloca fronteira, self fronteira adjacentes, e aí o meu fronteira vai ser igual a adjacentes mais fronteira return fronteira. Okay? Tendo esses dois algoritmos implementados, tá? Agora, se não tiver nada errado, obviamente, né, nós vamos testar. Tendo o mapa, que vai ter aquela função de gerar os estados sucessores, agora a gente já consegue executar um processo de busca nesse nosso mapa, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou fazer as instanciações necessárias aqui para a gente conseguir rodar essa busca e ver se está tudo ok. Ok? Então, até o próximo vídeo.